Não lembro exatamente quando eu comecei a escrever, mas eu lembro que comecei porque eu precisava desabafar. Eu usava uma antiga agenda escolar, e quando digo antiga, era antiga mesmo. Eu acho que era da terceira ou quarta série, por aí. E eu tinha tanta vergonha que alguém pudesse ler aquilo que quando as folhas em branco acabaram, eu coloquei dentro de uma lata de leite ninho e taquei fogo. Depois joguei no lixo. Mas o fato é que essa coisa de sentar pra escrever o que tava passando pela minha cabeça ficou em mim. Religiosamente, toda noite antes de dormir, eu sentava pra escrever o que se passou pela minha cabeça durante meu dia. Com o tempo, eu passei a escrever pequenas lições de moral, quase como se fossem provérbios. Coisa do tipo, cada dedo tem sua função e sua importância. Enfim, eu só lembro disso, desse trecho, e nem lembro exatamente qual é a moral da história, mas eu lembro que a ideia desse grande provérbio veio quando eu engessei o braço e não conseguia mexer o mouse direito. Meu hábito de leitura nasceu e se fortaleceu e se desenvolveu a partir da escrita, inclusive, porque até então minha experiência com livros eram apenas os livros paradidáticos que a gente tem obrigação de ler para fazer resumo, redação, nem lembro mais o que direito, quando a gente é mais novo na escola. E por causa desses livros, eu peguei ódio pela leitura. Eu não conseguia ler nada, não gostava, não tinha absolutamente nenhum prazer em tentar ler alguma coisa. Até começar a escrever e levar a escrita um pouco mais a sério. Porque, na final de contas, para você escrever bem, você precisa ler. Você precisa ler muito, inclusive. O primeiro romance que eu li foi Misto Quente, de Charles Bukowski, que é esse escritor austríaco-americano. Não sei exatamente bem. E esse é, provavelmente, o livro de maior importância da minha vida, porque foi através dele que eu soube e conheci a literatura de fato. Foi através de Bukowski que eu percebi que eu podia escrever sobre o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. E também me fez ver que a literatura não era apenas aquelas coisas que eu considerava chatas no colégio. Não existia regras com Bukowski, sabe? Eu me encontrei lendo Bukowski, mais ainda por ser autoficção. Nessa época eu começava já a escrever mais ficção do que textos confessionais. Eu digo isso porque, partindo da minha experiência e do que eu vejo de escritores que estão começando, geralmente a gente começa a escrever com textos confessionais por basicamente dois motivos. É a única história que de fato a gente conhece, e 2, estamos frustrados com alguma coisa. No meu caso, um amor não correspondido. Alguns anos se passaram desde então e Bukowski de novo me salvou. O ano era 2014 e minha avó estava internada com câncer no pulmão, quando eu li O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, o que eu acredito que seja, se eu não me engano, o último livro de Bukowski antes dele morrer. E por que esse livro me salvou? Porque basicamente ele me fez perceber que a escrita até então me bastava, que eu, mesmo sem ter a menor ideia disso, usava a escrita como uma ferramenta terapêutica. E esse é o grande objetivo desse vídeo todo aqui: como eu organizo a minha vida e meus projetos através da escrita. Até ler esse livro de crônica de Bukowski, eu não escrevia mais sobre a minha vida e sobre o que estava acontecendo dentro de mim, e tudo casou meio que perfeitamente. Eu conheci esse livro naquela época que eu precisava lidar com coisas que eu não imaginava que eu precisaria lidar em algum momento da minha vida. Depois de ler esse livro de Bukowski, eu comecei a escrever um diário, e mais pra frente, nesse mesmo ano de 2014, minha avó veio a falecer. Não é coincidência, mas entre 2014 e 2016 foram os anos mais produtivos em relação à minha escrita. Eu escrevia todos os dias nesse período, e a escrita tomava a maior parte do meu tempo. Eu escrevia de manhã, de tarde e de noite. E no outro dia eu revisava o que eu tinha escrito no dia anterior e escrevia mais coisas. E no tempo que me sobrava eu lia outras coisas e jogava Football Manager. Eu escrevia tanto ao ponto de perder o sono à noite, porque eu estava tão imerso nessas histórias que eu estava criando que eu não queria dormir, não conseguia dormir, pensando nos personagens e pensando em como fazer as histórias seguir adiante e tudo mais. De 2014 pra cá, eu escrevi um livro de poesia, um livro de conto, uma peça de teatro e um roteiro para um curta-metragem. Tudo isso me fez perceber que a escrita é, no fundo, a base para tudo. Toda forma de arte, eu acredito que a escrita é a base. Tudo parte da escrita. Tudo nasce a partir dela. E essa escrita não precisa ser necessariamente bem estruturada e nem nada do tipo. Ela é a base, ela é aquilo que, sabe, o solo que as coisas florescem. Então, como a escrita me ajudou e continua me ajudando? Escrever também
é um ato físico. Daí que escrever o que a gente está pensando torna os pensamentos, de certa forma, palpáveis. Dessa forma, a escrita me permite realocar meus pensamentos e sentimentos e confusões e enfim. É como se eu pudesse pegar o que estava confuso e doido na minha cabeça e eu pudesse mexer. Aqui vai pra cá, isso que eu tô sentindo se transforma nisso, isso aqui que se transformou disso eu posso mudar e botar pra lá pra baixo ou trazer pra cima e tornar isso uma prioridade. Dá pra entender? E no final das contas isso me ajuda a criar meio que um mapa que vai me ajudar ou não a resolver o que estava passando pela minha cabeça. No mínimo organizar o que estava confuso. Escrever também faz com que a gente esvazie a cabeça. Afinal, o que a gente sente precisa ser colocado para fora. A escrita, como desabafo, não sei, não vai resolver tudo. Mas é um pontapé inicial, o primeiro passo para que a gente chegue no desfecho das coisas. Esses livros que eu escrevi, essa peça de teatro, esse roteiro, tratam basicamente de um tema: perda. Escrever, então, foi a minha forma de lidar com o meu luto. E eu não sabia que eu estava usando a escrita para isso, eu só escrevia. Eu só colocava pra fora o que estava passando pela minha cabeça e o que eu estava sentindo. O processo. Antes era como se eu abrisse uma torneira e todos os meus pensamentos passavam pro caderno sem filtro nenhum, sem pontuação, sem organização. Tudo ia conforme precisava ir. Na época eu não fazia ideia, de novo, mas isso é uma técnica de escrita que se chama fluxo de consciência. Essa, inclusive, é uma forma massa de se alumiar a mente da gente através da escrita. Hoje eu tendo a ser mais assertivo e objetivo. Basicamente, meu processo de organização mental através da escrita acontece da seguinte forma: quando eu tô sobrecarregado, eu escrevo por tópicos específicos, o que tá me deixando perdido ou bagunçado, mal, enfim. E aí que, resumindo, meu trabalho é pensar como eu estaria bem, de que forma eu estaria bem e o que precisa para eu estar bem. Por isso, esses tópicos precisam ser específicos, porque a gente está tentando desafogar a nossa mente. A gente está tentando organizar tudo que está bagunçado por aqui por dentro. Você precisa saber, com a máxima exatidão possível, o que está pesando para que você possa tirar, sabe? Tendo feito essa lista, eu escrevo as possíveis soluções. E aí, passo a passo, ir tentando resolver o que está pesando para mim. Escrever, como eu falei antes, por si só não vai resolver o problema. Não é suficiente. A escrita serve mais como um mapa, sabe? Que aponta os caminhos para que você vá. A gente também precisa ter paciência, porque não é porque a gente escreveu, desabafou, que as coisas vão se resolver milagrosamente. Isso tudo é um processo. E todo processo leva tempo para que os resultados possam aparecer. Na arte também. Geralmente o processo para que eu conceba uma ideia acontece praticamente seguindo essa mesma fórmula. Eu acredito muito na criatividade como um resolutor de problemas. E não sei nem se essa palavra está certa. Talvez se eu não estou conseguindo criar e ser criativo, pode ser que exista alguma coisa bloqueando essa passagem entre a minha criatividade e o ato de fazer. A concepção de uma ideia e o ato de executar essa ideia. Daí que a escrita é a base para achar o que está bloqueando esse caminho. Se há um bloqueio, há uma maneira para resolver. Eu só preciso ter paciência para, primeiro, descobrir o que é que está bloqueando e, segundo, encontrar as formas de voltar a caminhar. A gente perde um tempo danado presos a essas subjetividades do que está bloqueando a nossa criatividade. Só que não precisa ser tão subjetivo e tão impalpável dessa forma. As coisas podem ser simples, a gente pode tornar as coisas mais simples. Como mais fácil seria se a gente racionalizasse mais e tratasse os problemas subjetivos de forma objetivas, como se fosse algo físico, sabe? Se no caminho para algo que me faz bem tem uma pedra bloqueando a passagem, eu vou desistir de chegar nesse lugar que me faz bem ou vou encontrar formas e meios de atravessar essa pedra. Ryan Holiday tem um livro que se chama O Obstáculo é o Caminho, e esse livro é formado todo baseado na filosofia estoica. E o estoicismo e os estoicos nos ensinam que a gente deve controlar apenas aquilo que nos cabe controlar. Então, se há uma pedra no caminho, talvez não cabe a mim controlar aquela pedra no caminho, mas cabe a mim me controlar em relação àquela pedra, sabe? O obstáculo, pedra, é o caminho, porque não importa o que está me bloqueando, importa como eu reajo a isso. A gente trata também as oportunidades como se fossem únicas, e se perdidas, já era. A gente não vai ter outra chance, a gente não vai ter outra oportunidade de trabalho, outra oportunidade de,
enfim, qualquer coisa. Só que a verdade é que quase sempre a gente tem outra chance. Na criatividade também. Bloqueio criativo não é falta de inspiração ou, enfim, sei lá o que. Bloqueio é realmente uma coisa que está bloqueando essa passagem. É algo que está impedindo a tua criatividade de fluir. E isso que está bloqueando a tua criatividade de fluir pode ser a coisa mais banal de todas, como uma pia cheia de prato, como também pode ser a coisa mais complexa que você terá que resolver dentro da sua identidade, do seu ser pessoal, sabe? E geralmente, por mais difícil que isso seja de ser assumido, a gente sabe, ou pelo menos tem uma ideia do que está bloqueando. O problema real é a gente se dispor e realmente ir atrás da resolução desse bloqueio. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica fácil desanimar para fazer essa limpeza. Mas esse assunto vai ficar para a segunda parte do vídeo. E lá eu vou mostrar como é que eu uso o Notion para basicamente organizar a minha vida inteira. Obrigado por assistir até aqui. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse meu sistema de organização através da escrita, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer do caramba de responder, certo? É isso, eu fico por aqui. Até a próxima semana.